Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, a partir do verso 1. Quero ler alguns versículos com você e depois ministrar aquilo que Deus falou comigo ontem já. Hebreus 11:1, na minha versão NVI, o cabeceira do texto fala assim, exemplos de fé. Esse texto fala sobre os heróis da fé, os homens de fé da palavra. Começando pelo verso 1, o texto fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, e de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ontem nós tivemos o nosso Connect. Para quem não sabe, Connect é uma célula, um grupo familiar, um grupo pequeno. O Ministério do CI tem como nome Connect, para conectar mesmo, conectar pessoas. E nós temos um que eu e minha esposa somos responsáveis pelos Connects aqui do Ministério. E nós temos um que nós lideramos, estamos cuidando lá na fazenda. E ontem era para um amigo ministrar e por ocasião ele não pôde estar conosco, ele me avisou e eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar? E eu saí daqui da igreja, ontem era o dia que eu e o pastor Jean, nós ficamos aqui à tarde na igreja, servindo as pessoas que precisam de um aconselhamento, de algo, de uma direção. E quando eu saí daqui, eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar, Senhor? E eu indo para casa, Deus me lembrou desse texto. Porém, Ele me lembrou desse texto de uma forma, algo que eu já tinha estudado um tempo atrás, mas Ele me lembrou daquilo que Deus havia falado ao meu coração. A palavra fé, vindo de duas bases originais, que é no grego e também no latim, ela tem um outro significado. Se você for olhar a palavra fé, dentro de Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito Santo, muitas das versões mais antigas, elas não falam fé no fruto do Espírito, elas falam fidelidade. Bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, fidelidade. E nesse entendimento, ontem mesmo, quando eu estava indo para casa, quando eu cheguei em casa, na verdade, eu comecei a voltar a pesquisar sobre a palavra fé. A palavra fé no grego, ela tem duas palavras que ela pode ter a mesma conotação. Ela está em pistis e pistia. Pistia significa fé, pistis significa fidelidade. É o mesmo entendimento da palavra. E no latim a palavra é fides, que significa fidelidade. Eu quero ler esse texto de novo com você, só que mudando essa palavra. E daí você vai começar a entender aquilo que Deus falou comigo. Vamos lá, Hebreus 11, a partir do verso 1 novamente, por favor. Ora,
vou trocar a palavra fé por fidelidade, ok? Você vai entender o que eu estou falando. Ora, a fidelidade é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Continuando, pela fidelidade entendemos que o universo, a fidelidade de quem? De Deus. Entendemos que a fidelidade de Deus, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Continuando, verso 4, pela fidelidade de Abel, porque ele ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Pela fidelidade ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fidelidade ela ainda fala. Pela fidelidade de Enoque, foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois, antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fidelidade é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fidelidade de Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, não é medo, é temor, temor é respeito a Deus, adoração a Deus, construiu uma arca para salvar sua família, porque por meio da sua fidelidade, a fidelidade de quem? De Deus, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a sua fidelidade. Você está entendendo? Ei, a fé não está ligada àquilo que você precisa receber de Deus. A fé está ligada àquilo que você dá a Deus. Se você olhar esse texto, você não vai ver nenhum homem de Deus aqui pedindo alguma coisa para Deus. Você vê todos esses homens de Deus entregando algo a Deus. Talvez nós somos criados de um contexto religioso de que fé é simplesmente esperar as coisas de Deus. Não, a fé é entregar tudo que você tem a Deus. Ser fiel a Ele, ser fiel à palavra dEle, ser fiel àquilo que Ele tem dito a você, ser fiel às promessas que Ele tem dado sobre a sua vida, ser fiel com o seu casamento, ser fiel com a sua casa, ser fiel com as suas rendas, ser fiel a Deus. Amém? Nossa, dá até um desânimo agora. Fidelidade, meu irmão, ser fiel ao Senhor. O primeiro texto é o texto base da fé de todo mundo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Cara, muda essa palavra. Ora, fidelidade é a certeza. Ei, se você for fiel ao Senhor, a minha Bíblia diz que Ele nunca vai falhar com você. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Talvez o que falte a nós é sermos fiéis a Deus. De verdade. Sermos fiéis a o quê? A palavra. Sermos fiéis a quem? A Cristo Jesus. E nesse mesmo contexto, nesse mesmo momento, quando eu estava em casa já e orando ao Senhor, Ele me lembrou de um outro texto, que está em Salmos 25, 14, escute. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e leva a conhecer a sua aliança. Ei, Deus só vai liberar segredos para nós quando Ele entender que em nosso coração existe temor ou existe fidelidade a Ele. Tem coisas que Deus ainda não nos liberou porque talvez não estejamos 100% fiéis a Ele. Não seguimos de verdade aquilo que Ele tem para nós como uma palavra. Não estamos seguindo a Ele corretamente conforme as promessas que um dia Ele já te liberou. Estamos esperando promessas de Deus, estamos esperando palavra de Deus, e eu já disse isso e repito, pois Deus já te liberou tudo o que você precisa saber. Tem coisas que a gente fica às vezes perguntando para Deus coisas. Quer ver uma coisa interessante? Sobre a questão da própria morte da Laís. Dentro de nós existe uma incomodação. Senhor, por quê? Por quê? Meu irmão, hoje nós não entendemos, mas um dia, na glória, ou daqui a algum tempo, nós vamos entender o porquê de todas as coisas. Por que Deus faz? A minha Bíblia diz que Deus é perfeito em todas as coisas. E Ele é perfeito em todas as coisas. E nesse contexto, ou nesse texto de Salmos 25, 14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e leva a conhecer a sua aliança. No Velho Testamento,
Deus havia feito uma aliança. Eu queria que você fosse comigo em Mateus. Eu acho que é Mateus 20, 22. Se eu lembrar. Não é Mateus. Não é Mateus, é Lucas. Viu? Obrigado, Espírito Santo. Lucas 22. A partir do verso 19. Deixa eu ler algo para você. Lucas 22, verso 19. Escute, escute. Esse texto é o momento da Santa Ceia. 22, vamos ler o 19 primeiro. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Verso 20. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ei, lembra do texto de Salmos, quando ele diz que se nós temermos a Ele vai revelar segredos a nós e leva a conhecer a sua aliança. Ei, quando nós temos uma obediência ao Senhor, quando nós compreendemos o que o Senhor está fazendo, Ele vai revelar a aliança dEle. Sabe quem é a aliança dEle comigo e com você? Se chama Jesus Cristo. Esse texto de Salmo, ele está ligado diretamente a esse texto de Lucas. Porque a aliança que nós temos, ou o que nos dá a concretização de Cristo, a salvação, é a aliança dele na cruz. Porém, para isso eu preciso entender a fidelidade, ser fiel ao Senhor. Ei, eu não estou dizendo que você não tem que ter fé, de crer naquilo que Deus pode dar para você, mas deixa eu te falar uma coisa: quando nós estamos em Cristo, 2 Coríntios 1, 20 diz que todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, eu tenho sim um amém para todas elas, para a glória de Deus por nós. Quando você é fiel ao Senhor, você não precisa nem pedir, Ele vai começar a te dar, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel na sua palavra. Ele não volta atrás, Ele não erra, Deus não se engana. Fé, guarde esse entendimento, fidelidade, ser fiel àquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, ser fiel ao trabalho que Deus te colocou, ser fiel à empresa que o Senhor te deu, ser fiel à família que você tem, ao casamento que você tem, ser fiel àquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Sabe o que a Bíblia diz? Seja fiel no pouco, para que no muito eu possa te acrescentar. Fidelidade, ser fiel ao Senhor, fiel a tudo aquilo que Ele tem dito a você. Ah, pastor, mas não aconteceu. Mas Pedro diz que vai acontecer. O tempo pode passar, mas o Senhor há de vir. A maior fidelidade que precisamos ter, ou a maior compreensão que precisamos ter, meu irmão, é a vinda de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez frustre o teu coração. Sabia que Deus não está nem aí para o teu problema? Nossa, pastor, agora é heresia. Não, meu irmão, Ele te abençoa porque Ele te ama. Porque o teu problema para Ele é um nada. A Bíblia diz que basta uma palavra dEle. Porém, a nossa fidelidade ao Senhor move o coração de Deus. Sabia disso? A tua fidelidade a Deus move o coração dEle. A tua fidelidade ao que o Senhor já disse a você move o coração dEle. Salmista Davi, ele fala: tenho posto o Senhor Deus continuamente diante de mim. Davi, ele entendeu o princípio de tudo. Ser fiel ao Senhor vai mudar toda a nossa história. Ser fiel à palavra de Deus vai mudar todo o contexto da sua vida. Quando você ler novamente esse texto de Hebreus, eu creio no meu espírito que você vai entender sobre fidelidade, ser fiel a Deus. Quem está entendendo? Estamos questionando coisas de Deus e não estamos sendo fiéis a Ele. Cara, esse texto de Salmos 25, 14, o Senhor vai confiar a nós, quando Ele encontrar em nós verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pessoas com um coração realmente entregue, fiel ao Senhor, aquilo que Ele tem dito a nós. Pessoas que realmente são fiéis à palavra de Deus, fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, fiéis a tudo aquilo que Ele já tem dito a você,
Fé não é apenas para você crer no que Deus pode te dar. Fé é uma questão de obedecer aquilo que Ele já te deu. Ser fiel àquilo que Ele já te entregou. Estamos tão preocupados, um tempo de tanta angústia, que estamos preocupados pelo que não temos, e estamos esquecendo de agradecer e sermos felizes por aquilo que Ele já nos deu. Amém? A nossa ansiedade ou a ansiedade da vida tem trazido em nós, gerado em nós um desejo insano por consumismos, por compras, para ter. E esquecemos de realmente entender e sermos fiéis àquilo que Ele já te deu. Meu irmão, sabe o que move o coração de Deus? Um coração grato. Sabe o que move um coração de Deus? Um coração alegre, um coração feliz, um coração que honra aquilo que Ele já colocou em nós. Aí eu entro até no âmbito espiritual. Ei, você sabe, você consegue entender? Deixa eu te explicar uma coisa. Quem crê em Deus? Quem crê em Jesus? Quem crê no Espírito Santo? Fechou? Já estamos no entendimento. Quem crê que Pai, Filho e Espírito Santo é a trindade do céu? Fechou? Os três são Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três são uno, mas ao mesmo tempo eles são três. Não vamos entrar nesse contexto, nós vamos pirar, né? Mas vamos ficar por aqui. Se eu entendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ei, olha só a minha viagem. Deus colocou dentro de você uma parte da trindade dele. Se ligou? Ele liberou dos céus o Espírito dele sobre você. Dentro de você, você é a habitação e morada do Espírito de Deus. Ei, dentro de você existe uma parte de Deus. Ah, cara, tu não entendeu. Dentro de você existe algo de Deus que ninguém pode tirar de você. Deus colocou algo dos céus sobre você. Seja fiel a Ele por isso. Seja fiel a Deus porque Ele está em você. Eu não vos deixarei, mas colocarei um consolador, deixarei um consolador, a qual é o Espírito de Deus. E Ele está em nós. Ele habita em nós. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel com aquilo que tu já prometeu a Deus. Esses dias um amigo me perguntou: pastor, por que tu está tão quieto? Eu brinquei com ele e falei, porque a Bíblia diz que até um tolo, quando se cala, se torna sábio. Tem momentos, meu irmão, que a gente precisa se calar para poder ouvir. Às vezes estamos falando demais e ouvindo pouco. A palavra de Deus me diz: seja pronto a ouvir e tardio a falar. E nós precisamos estar ouvindo aquilo que Deus tem falado a nós, direções. Estamos orando, pedindo 1000 coisas, mas não paramos para ouvir o que Deus já está falando. Estamos orando, pedindo 1000 direções, e não estamos ouvindo o que Deus já está dizendo. Ser fiel, fiel à palavra de Deus. Eu não sei se você, de repente você queria ouvir uma outra palavra, uma palavra de ânimo. Vai dar tudo certo. Ei, deixa eu te dizer, vai dar tudo certo, mas seja fiel ao Senhor. A tua fidelidade, escute o que eu estou falando, guarde no seu coração. A tua fidelidade vai mover o coração de Deus. A nossa fidelidade move o Senhor. A condição momentânea que você está vivendo não define quem é Deus na sua vida. É uma leve e momentânea tribulação. Eu preciso entender que Deus é comigo, por conta da fidelidade dEle. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar, porque Ele é Deus. Amém? E nesse entendimento de que Ele é Deus, esse texto de Lucas está me dizendo que em Cristo eu tenho uma aliança, e é através de Cristo, é em Cristo que eu vou conseguir viver tudo aquilo que Ele tem para mim. É através de Jesus, através dessa aliança que está na cruz do Calvário, existe uma aliança de Deus com você,
através de Cristo Jesus, e essa aliança de Deus, que é a mesma aliança que o Senhor está falando, que o salmista Davi fala lá em Salmos 25, 14, o Senhor vai confiar coisas a você por causa da aliança que Ele tem com você através de Cristo. Ei, você entende isso? Existe aliança, existe uma aliança de Deus conosco através de Cristo, e através dessa aliança com Ele, nós receberemos de Deus, mediante a nossa fidelidade a Ele, mediante a nossa fé. E olhando para o texto de Hebreus, quando o texto fala de Enoque, cara, Enoque é um cara que me chama a atenção nessa condição de Hebreus 11. Deixa eu achá-lo. Verso 5, pela fé ou pela fidelidade de Enoque, ele foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Escute, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Ei, você faz ideia de uma pessoa ser levada pelo Senhor, pelo bom testemunho que ela deu de vida? Já imaginou você ser levado por Deus pelo bom testemunho que você está dando do Evangelho? As pessoas olharem e ver Jesus em você. Ei, Enoque não experimentou a morte. Enoque foi arrancado dessa terra por Deus, pelo testemunho que ele estava dando de quem ele era, a fidelidade dele de Deus, fiel ao Senhor, fiel àquilo que Deus havia dito a ele. Imagina Noé nessa doideira da vida, não chovia, não tinha nada, não tinha terra árida, sem chuva, sem água, constrói uma arca, tu está doido? Mas ele foi fiel à palavra que Deus havia dito a ele. Ei, nós estamos pedindo uma confirmação do... Eu lembro de uma história não, né? Quem conhece a caixinha da promessa? Os irmãos mais velhos vão lembrar disso, né? Tinha uma caixinha, antigamente, tu lembra disso, Jean? Tinha a caixinha da promessa, e nessa caixinha da promessa só tinha bênção. Só tinha palavra de bênção na caixinha da promessa. Então você tirava uma, todo dia de manhã tinha uma palavra de bênção, de promessa de Deus mesmo para você. Só que eu tinha um conhecido que ele tirava 4. Escute, Pai, Filho, o Espírito Santo e a confirmação. Então não valia Pai, Filho e Espírito Santo, tinha que ter a confirmação. Ei, Deus já te deu uma palavra. Ei, Deus só deu uma palavra para Noé. Deus falou uma única vez com ele, e você está orando, pedindo confirmação de Deus de novo. Ei, seja fiel à primeira palavra que Ele já te deu. Seja fiel àquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Não, Senhor, se for de Deus, tu, Tá igual o Gideão, molha o algodão, diz molha o algodão. Aí o cara começou com 22 mil, 10 mil, ficou com 300, se lascou, né? Foi provar Deus 3 vezes, Deus provou ele 3 vezes. Ei, fica na primeira palavra. Seja fiel à primeira palavra. Não fica tentando Deus. Não fica testando Deus. Não, se tu é Deus mesmo, olha só. Meu irmão, se Deus liberou algo sobre você, Ele sabe o que vai acontecer. Se Deus liberou uma palavra sobre a nossa vida, Ele sabe o que está acontecendo. Se Deus tem uma palavra de fidelidade para você, seja fiel a Ele por aquilo que Ele já te falou. Nesse mesmo texto nós temos sobre Caim matou Abel. Isso. Não. Né? Eu estou numa luta nisso que... Isso. Abel. Isso, Caim matou Abel. A Bíblia diz que ele é lembrado até hoje. Ele foi fiel à fé. Por quê? Por causa da fidelidade dele ao Senhor. Porque ele foi fiel à fé de Abel, porque ele ofereceu o sacrifício superior ao de Caim. Pela fidelidade, ele é reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fidelidade dele, a fidelidade dele ainda fala conosco até hoje. A fidelidade desse homem de Deus, de Abel, fala conosco até hoje. Ser fiel a Deus vai trazer um legado sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família.
Eu tenho dito sobre isso e repito para você, meu irmão. Ei, não se preocupe tanto em deixar uma herança. Se preocupe muito mais em deixar um legado, uma história. Alguém que lembre de você e fala: uau, cara, o fulano era gente boa. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é um legado. Hoje, até hoje, nós lembramos do bispo Samuel, um homem de Deus. Pai do bispo Fernando. Foi um homem zeloso pelo Evangelho, pela palavra. Um homem que deixou um legado, deixou uma história. Não é à toa que o bispo Fernando hoje é o bispo desse ministério. Porque ele deixou uma história. O bispo Fernando disse que chegava de madrugada, às vezes da balada, e estava lá o bispo Samuel de joelho, orando toda a madrugada por ele, pelo irmão dele, pela igreja, pela família. Isso é um legado, vamos deixar um legado. Sabe o que é isso? É fidelidade a Deus. Isso é fé. É acreditar, é crer, é confiar no Senhor. Confiar naquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, confiar na aliança. Ei, guarde no seu coração esse texto, que Deus vai confiar segredos a nós por conta da aliança que nós temos em Cristo Jesus. Porque lá naquele dia, no dia da ceia, o Senhor Jesus falou: ei, vocês vão fazer isso em memória de mim, tomam, comer o pão. Mas quando Ele pegou o vinho, o sangue dele, Ele falou: essa é a nova aliança que eu tenho com vocês. É a aliança da fidelidade dele para conosco, da fidelidade da palavra dele sobre nós, da fidelidade de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. E eu te deixo a pergunta. Fique em pé. Quero te deixar isso no seu coração. Eu entendo, sabe o que? Escute. A palavra de Deus, para mim, ela realmente traz um conforto. O Evangelho de Jesus, pode deixar aceso um pouquinho. O Evangelho de Jesus, para mim, traz um conforto. Mas a palavra que muda a minha vida mesmo, de verdade, é aquela que me confronta. É aquela que me faz sair do lugar que eu estou, de olhar para mim. Ei, escute o que eu vou te dizer, cara. O Evangelho não é para Fabrício. O Evangelho não estou pregando para Fabrício, eu estou falando para o Everton. Para de ficar olhando para as pessoas. Ah, se o fulano estivesse aqui, Deus ia falar com ele. Não, meu irmão, Deus está falando com você. Porque o Evangelho é interno, ele começa a mudar de dentro para fora. O Evangelho nunca foi externo. Ei, sabe a mulher adúltera? Quando ela foi pega em adultério, o que aconteceu com ela? Ela foi transformada no momento que Jesus trouxe misericórdia sobre a vida dela. Mas quando ela saiu dali, ela nunca mais pecou. O Evangelho transformou ela por dentro, e quando ela saiu, ela mudou a história dela. Quantas e quantas mulheres eu vejo que vêm para a igreja com roupas sexys, transparentes, e chega aqui na igreja, o Espírito Santo pega, começa a ministrar, e você começa a ver, vindo com roupas decentes, transformadas. Por quê? Porque o Espírito transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro. Nunca foi. Porque o Evangelho, ele é particular, o Evangelho é individual, e automaticamente, quando você começa a ser transformado pelo Evangelho, você começa a mudar o exterior. Seu e de quem está ao seu redor. Isso é fidelidade. Isso é fé. Porque o Evangelho, ele é obrigado. Ei, escute o que eu vou dizer para você. O Evangelho é obrigado a transformar. Quando ele está em nós, vivo e verdadeiro, ele é obrigado a transformar o ambiente que nós estamos. Sabe por quê? Porque aonde habita a luz não pode coabitar nas trevas. E você é a luz do mundo. Você é o sal dessa terra. Você transforma o lugar que você está, você consegue salgar aquele lugar, dá gosto para aquelas pessoas. Gosto por quem? Pela aliança em Cristo, por Jesus. Porque você e eu temos uma aliança com Deus, através de Cristo Jesus. Não é mais uma aliança sacerdotal, é uma aliança moral, de voz, de você profetizar, de você falar: eu sirvo a Jesus. Então, se eu sirvo a Jesus, eu represento a Cristo, eu vou ser fiel a Ele aonde eu estiver. O Evangelho é externo, irmão. E deixa eu te falar algo de todo o meu coração. Quando nós entendermos que esse Evangelho está em nós e vivermos esse Evangelho, tudo ao seu redor será transformado. Tudo que você colocar a mão será um lugar abençoado. Aonde você colocar a planta dos seus pés será seu. É isso que a Bíblia diz. Por causa da nossa fidelidade.
por conta da fidelidade que Deus tem para com você, e hoje você terá uma fidelidade transformadora com o Senhor. Feche seus olhos. Vamos adorar a Deus.